Bem, Renata, obrigada por suas palavras. Acho que dá para ver que você fala realmente em nome dos servidores da agência, né, e das agências. É, quando a gente pensou, né, sobre o rito extraordinário dessa reunião, hoje os diretores, né, nós entendemos que realmente a gente tinha que parar um pouquinho para refletir sobre isso. Então, vou fazer algumas ponderações que entendo que são relevantes para a gente, né, para a agência, para as agências e para o Brasil. Eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho na história que veio nessa sua fala, Renata, de como que nasceu, né, a regulação econômica e técnica no Brasil. O Brasil, né, e muitos de vocês participaram disso, né, criou essa regulação num contexto de liberalização dos mercados, quando o Estado brasileiro resolveu desinvestir ou parar de investir na atividade econômica para centrar seus esforços e recursos em atividades mais precípuas, como a educação, a saúde, a segurança pública. E aí, em 97, nasceu a ANEEL, começou suas atividades regulando o mercado de geração hidrotérmico, composto por grandes players, a maioria estatal, de pouquíssimos players privados, e poucos players, principalmente em transmissão, eram muitos poucos agentes, e tínhamos já, então, algumas distribuidoras públicas e privadas. E aí também, naquela época, pouquíssimos grandes consumidores livres industriais, comercializadores, então, a gente nem falava muito disso. E, de lá para cá, o Brasil precisou crescer, e, da mesma forma, o setor elétrico. As políticas públicas foram desenvolvidas para diversificar a matriz elétrica, permitir a integração das novas renováveis, aproveitando os recursos energéticos naturais dispersos em todo o território nacional. E, assim, foi preciso expandir o sistema de transmissão, para escoar toda essa energia para os centros de carga, empoderar o consumidor, muitos deles hoje podendo gerar sua própria energia. Então, de 2001 a 2023, a capacidade instalada do parque gerador brasileiro saiu de 81 gigawatts para 228 gigawatts, apenas olhando para os recursos contratados dos grandes empreendimentos. E a isso se somam os quase 30 gigas de geração distribuída. Na transmissão, em 2011, eram 70 mil quilômetros de linha de transmissão. Em 2022, a gente chegou a quase 180 mil quilômetros de linha. E com os leilões já realizados nos últimos anos, a gente estima para 2027 mais de 216 mil quilômetros de linha de transmissão, passando por todo o território brasileiro. Então, os servidores dessa casa, acho que com muito orgulho, nesses seus 26 anos, podem dizer que contribuíram para construir essa história de sucesso, que a gente conta também com muito orgulho, inclusive nos fóruns internacionais. O Brasil ele consta no mundo como um caso de sucesso, de país em desenvolvimento, que logrou êxito na atração de investimentos privados para a expansão do setor elétrico, com inclusão energética e com energias limpas, com base no marco legal e regulatório estáveis. Com isso, o setor que a agência ANEEL regula mudou muito. Estamos falando hoje de mais de 2 mil geradores, de mais de 523 comercializadores, de mais de 12.700 consumidores livres e especiais, de 379 transmissoras. E fora, né, as mais de 100 distribuidoras que a gente tem no Brasil. E, nesse ínterim, o que aconteceu com a agência, né? A agência não faz concursos públicos desde 2010, vem perdendo seus experientes e valiosos servidores para a aposentadoria, para o setor privado e para o próprio setor público. Os salários são incompatíveis com o próprio ciclo de gestão do qual a minha carreira, eu sou gestora pública, faz parte. E a gente entende isso como muito injusto, de verdade, porque são serviços relevantes prestados para a sociedade da mesma forma como o ciclo de gestão. E a agência possui hoje 206 vagas em aberto que a gente não consegue ocupar. A gente precisa, sim, fortalecer as agências reguladoras federais. E, no caso do setor elétrico, não só o setor mudou, mas o mundo mudou. E a gente precisa que a regulação seja flexível e adaptativa para acompanhar todas essas mudanças que são muito grandes. Então, a gente começa falando, basicamente, o que a gente tem visto todo dia na televisão, emergências climáticas. A gente tem falado muito aqui na ANEEL sobre resiliência de redes. E a gente precisa de respostas rápidas do quadro técnico da agência. O caso recente do Rio Grande do Sul mostrou todo o comprometimento desse quadro de servidores. E, óbvio, a gente tem que ser muito sincero em dizer que toda essa agência é muito solidária, né, aos cidadãos do Rio Grande do Sul na situação em que eles estão passando agora. Não falando só de emergência climática, a gente está falando no mundo de redução de emissões. E aí todo mundo fala sobre a eletrificação das economias. Imaginem o quanto que a agência vai ser demandada
para ajustar suas regulações, flexibilizar várias coisas para possibilitar essa eletrificação crescente da economia. A gente fala também de industrialização verde. Então, a gente está sempre olhando para a criação de emprego e renda, e a gente mede os nossos resultados com os investimentos, com os empregos e renda que a gente cria, mas também a discussão que está muito na pauta, e agora na agenda do G20 é muito forte, é o que a gente fala de affordability, é da capacidade de pagamento dos consumidores. E aí a ANEEL tem participado muito forte nessa agenda também, porque a gente tem que usar o movimento da transição energética para reduzir desigualdades no Brasil e nos países em desenvolvimento. Então, e aí o diretor Sandoval mencionou, essa semana a gente recebeu a representante da OCDE aqui para falar do nosso Progress Review, porque a agência ela é comprometida com o seu contínuo aperfeiçoamento. E é muito claro, o que a gente observou? Que é muito claro que, no mundo, os servidores das agências reguladoras eventualmente ganham mais do que os outros servidores públicos, porque eles trabalham com atividades reguladas, com interesses econômicos muito grandes. A gente está sempre aqui nessas reuniões falando de bilhões de reais. Então, assim, a gente vê essa disparidade e a gente fica um pouco chocado com isso. Mas outro ponto que eu acho que, para concluir minha fala, que eu acho que é importante dizer, a OCDE avalia, né, as agências reguladoras no mundo, olhando para vários critérios, para mostrar o quanto, né, as agências são de excelência ou não, e a ANEEL sempre muito próxima dessa excelência, e por isso que a gente quer continuar fazendo o Progress Review, e os indicadores que a gente olha, transparência, participação e accountability. E aí, a ANEEL tem feito um trabalho muito grande fora, né, a gente tratar de todos os nossos processos, mas de aperfeiçoamento interno e das suas práticas. Então, a gente está falando aqui de uma agenda regulatória que a gente aprova todo ano, olhando para 2 anos para frente. A gente aprovou recentemente o planejamento estratégico olhando 5 anos para frente e sempre colocando na nossa lista de to-dos, de coisas para fazer, muita coisa, e essa agenda só cresce. E, além disso, o que a gente vê? Como o setor elétrico está mudando, toda a reunião de diretoria, os processos chegam aqui e a gente, toda hora, manda para as áreas técnicas novas determinações. Então, fora a agenda regulatória, fora o planejamento estratégico, a gente aqui, toda semana, manda para as áreas novas determinações de coisas que eles têm que fazer. E, no paralelo, a gente tem que reconhecer o valor que existe para a sociedade do acompanhamento do controle externo. E eles ficam olhando, né, para a nossa agenda regulatória, para o nosso planejamento estratégico, para todas as determinações de diretoria, e fica em cima da agência. O que vocês estão fazendo sobre tudo isso? Então, assim, tem um lado assim, que a gente vê que é desumano. Assim, honestamente, a nossa capacidade humana de responder a isso tudo, ela é muito limitada, por mais que esse quadro aqui seja extremamente comprometido em fazer isso. Então, eu tenho que dizer assim para vocês, para concluir, né, que o movimento Valoriza a Regulação possui o meu integral apoio. A gente precisa de mais talentos na regulação e a gente precisa que todos os seus talentos sejam bem remunerados para que queiram continuar prestando seu relevante serviço à sociedade e aos mercados regulados, tão importantes para o crescimento e desenvolvimento inclusivo e sustentável do país. É isso, obrigada.